Olá, peregrinos! Vamos para o segundo vídeo da série O Necromante Lê, o Método, volume 4, As Ideias. Paramos na página 18, no vídeo anterior, e hoje vamos começar o capítulo 1, Cultura, Conhecimento, um círculo retroalimentador aqui. Cultura, conhecimento, está vendo? É um circuito retroalimentador. Vamos lá. Ainda que as condições socioculturais do conhecimento sejam de natureza totalmente diferente das condições biocerebrais, estão ligadas por um nó górdio. As sociedades só existem e as culturas só se formam, conservam, transmitem e desenvolvem através das interações cerebrais e espirituais entre os indivíduos. Em Edgar Morin, interações espirituais não têm absolutamente nada a ver com o espírito. Tudo bem? Pensamento, cérebro-pensamento. Uma tradução ruim, nesse caso. Deveria ser cérebro-pensamento. Cerebrais baseadas no pensamento. Mentais, diríamos, né? Cerebrais mentais. A cultura que caracteriza as sociedades humanas é organizadora, via o veículo cognitivo da linguagem, a partir do capital cognitivo coletivo dos conhecimentos adquiridos, das competências aprendidas, das experiências vividas, da memória histórica, das crenças míticas de uma sociedade. A linguagem sendo a correia de transmissão entre os indivíduos desse acúmulo de experiências, de conteúdos. Assim se manifestam representações coletivas, consciência coletiva, imaginário coletivo. Aquilo que é coletivo é porque é trocado nas experiências vividas, realmente vividas. Aqui não se está falando de nenhum arquétipo inconsciente coletivo a priorístico. Conteúdos de cultura são construídos na cultura e trocados, distribuídos na e pela cultura. E dispondo de seu capital cognitivo, a cultura institui as regras, normas que organizam a sociedade e governam os comportamentos individuais. As regras, normas culturais geram processos sociais e regeneram globalmente a complexidade social adquirida por essa mesma cultura. Assim, a cultura não é nem superestrutura, nem infraestrutura, termos impróprios em uma organização recursiva, onde o que é produzido e gerado torna-se produtor e gerador daquilo que o produz ou gera. A vida concreta das pessoas gera a cultura, e a cultura retroage, codeterminando e alterando a vida concreta das pessoas. As alterações da vida concreta das pessoas, determinada pela cultura, altera a cultura. E, uma vez alterada a cultura, retroage sobre a vida concreta das pessoas novamente. Aqui, obviamente, a gente poderia fazer a pergunta, a velha pergunta: Tostines vende mais porque está sempre fresquinho ou está sempre fresquinho porque vende mais? De qual vem primeiro? É óbvio que primeiro vem a base concreta da vida, até porque primeiro nós éramos vivos e a vida concreta das pessoas estava dada, e só depois nós ganhamos o aleijão do neocórtex, e em função do aleijão do neocórtex surge a cultura tal qual nós a conhecemos. Mas uma vez que a cultura emerge na história humana, ela agora faz parte do moto contínuo da experiência humana. Cultura, realidade, realidade, cultura, cultura, realidade, realidade, cultura, cultura, realidade, realidade, cultura, não dá para separar. Nessa relação, não podemos esquecer as interações entre indivíduos, eles próprios portadores transmissores de cultura, que regeneram a sociedade, a qual regenera a cultura. Ainda há, então, o terceiro elemento. Cultura é geral, modo de vida é geral, então a cultura, o modo de vida gera a cultura e a cultura retroage, alterando o modo de vida, etc. Mas também a relação interativa entre o indivíduo e a sociedade.
A sociedade gera um indivíduo que altera a sociedade, que gera um indivíduo que altera a sociedade, ou seja, é um processo ininterrupto e recursivo. Se a cultura contém um saber coletivo, acumulado em memória social, se é portadora de princípios, modelos, esquemas de conhecimento, se gera uma visão de mundo, se a linguagem e o mito são partes constitutivas da cultura, então a cultura não comporta somente uma dimensão cognitiva. É uma máquina cognitiva cuja praxis é cognitiva. Neste sentido, poder-se-ia dizer metaforicamente que a cultura de uma sociedade é como uma espécie de megacomputador complexo que memoriza todos os dados cognitivos e portadora de quase programas, prescreve as normas práticas, éticas, políticas dessa sociedade. Em certo sentido, o grande computador está presente em cada espírito-cérebro, em cada mente-cérebro individual, onde inscreveu as suas instruções e prescreve as suas normas e determinações. Em outro sentido, cada mente-cérebro individual é como um terminal individual, e o conjunto das interações entre esses terminais constitui o grande computador, a cultura. Nas sociedades arcaicas, esse computador, entre aspas, reconstitui-se e regenera-se sem cessar a partir das interações entre as mentes-cérebros individuais. Nos impérios e reinos antigos, como tinha corretamente observado Manuel de Diegues, os deuses, de fato a esfera teológico-política, constituem os grandes computadores, que memorizam e sintetizam todos os dados morais, estratégicos, políticos de uma civilização. Esses grandes computadores, tudo isso é uma grande metáfora, reconstituem-se e regeneram-se sem cessar a partir das mentes dos magos padres iniciados. O grande computador está presente em cada espírito-cérebro, em cada mente-cérebro, dos súditos do reino, onde dispõe simultaneamente de um santuário e de um observatório. O que ele está querendo dizer é que quem pensa pelo coletivo são os centros políticos que se expressam, então, no mito dos deuses. A parcela da noosfera responsável pela vivência dos deuses representa o núcleo político de uma sociedade que retroage sobre os indivíduos dessa sociedade, determinando o comportamento desses indivíduos. Uma cultura abre e fecha as potencialidades bioantropológicas de conhecimento. Ela as abre e atualiza, fornecendo aos indivíduos o seu saber acumulado, a sua linguagem, os seus paradigmas, a sua lógica, os seus esquemas, os seus métodos de aprendizagem, de investigação, de verificação. Mas, ao mesmo tempo, ela as fecha e inibe com suas normas, regras, proibições, tabus, o seu etnocentrismo, a sua autossacralização, a sua ignorância de sua ignorância. Ainda aqui, o que abre o conhecimento é o que fecha o conhecimento. Eu adoro essas tiradas do Edgar Morin. O que abre o conhecimento é o que fecha o conhecimento. O que permite o conhecimento é o que impede o conhecimento. O que incentiva o conhecimento é o que inibe o conhecimento. A sociedade é dialética. Há, e vamos retomá-la, uma unidade primordial nas fontes da organização da sociedade e nas das ideias, crenças e mitos. Assim, a organização tripartite da sociedade entre os indo-europeus acha-se também, conforme Dumézil, na organização tripartite do mundo divino. Como veremos igualmente, as ideias, as crenças, os símbolos e os mitos são não só potências e valores cognitivos, mas também forças de ligação, coesão sociais. Tudo isso nos sugere a existência de um tronco comum indistinto entre conhecimento, cultura e sociedade. Sociedade como o conjunto das pessoas, cultura como o conjunto da nosfera onde habitam as ideias, as normas, as informações, as experiências, as tradições, os mitos, e o conhecimento como o tijolo que compõe o funcionamento tanto da nosfera quanto da sociedade. Então, é uma relação de três.
Segunda parte, porque aquela era a introdução do capítulo. Polifonia, muitas vozes, e polilógica, muitas lógicas, cognitiva. O conhecimento é polifônico e polilógico. O cérebro dispõe de uma memória hereditária, bem como de princípios inatos organizadores de conhecimento. Mas desde as primeiras experiências do mundo, a mente e cérebro adquire uma memória pessoal e integra em si princípios socioculturais de organização do conhecimento. Desde o seu nascimento, o ser humano conhece não só por si, para si, em função de si, mas também pela sua família, pela sua tribo, pela sua cultura, pela sua sociedade, para elas, em função delas. O conhecimento é tanto pessoal quanto social. A construção desse conhecimento, a descoberta desse conhecimento é tanto um procedimento pessoal quanto social. Assim, o conhecimento de um indivíduo alimenta-se de memória biológica e de memória cultural, associadas em sua própria memória, que obedece a várias entidades de referência diversamente presentes nela. Surge, assim, uma diferença radical com os computadores fabricados pelo homem. Achou que Edgar Morin ia ficar na superficialidade, na ingenuidade de comparar o cérebro a um computador, como está cheio na literatura. Hélices não dispõe de vários tipos e variedades de memória. Não possui em sua constituição uma multiplicidade ego, geno, etno, sócio, referente. Ele explicará tudo isso, então não se preocupem. Ego referente, geno referente, etno referente e sócio referente. Enfim, não são simultaneamente comandados, controlados por programas diferentes. Se podemos chamar programa um conjunto de princípios, regras e instruções que comandam, controlam operações cognitivas, podemos dizer que as atividades cognitivas do ser humano emergem de interretroações dialógicas entre um poliprograma de origem sociocultural, cada poliprograma comportando instâncias complementares, concorrentes, antagônicas. É um programa de várias unidades, de várias tabelas, digamos assim, com várias interfaces, com várias origens, intenções, funções. A percepção das formas e das cores e a identificação dos objetos e dos seres obedecem à conjunção de esquemas inatos e de esquemas culturais de reconhecimento. Inatos, porque, por exemplo, são os nossos bastonetes e os nossos clones dos olhos, que nos permitem diferenciar as diferentes cores. Mas cultural, porque o sentido que daremos a cada cor não é inato, é cultural. Veja, por exemplo, esta besteira de azul para menino e rosa para menina, que é uma invenção capitalista do início do século XX, já que antes disso todas as crianças vestiam saco, a mesma cor, bege, branca, marrom clara, dos sacos. Aí o comércio inventou de diferenciar uma cor para menino e uma cor para menina. E os idiotas tratam isso como marca característica do sexo. Tem muito tolo no mundo. Tudo que é linguagem, lógica, consciência, tudo que é espírito e pensamento, ou seja, mente e pensamento, constitui-se na encruzilhada desses dois poliprogramas, ou seja, no processo ininterrupto de um anel bio-antropo, cérebro, psico-cultural. A hipercomplexa máquina cerebral comporta um poliprograma porque comporta a dialógica biemisférica. O nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, que trabalham em separado, mas em conjunto. A dialógica triúnica dos três cérebros: o paleoencérebro, o mesoencéfalo e o neocórtex. A dialógica entre dois princípios de tradução, um contínuo análogo e outro descontínuo, digital binário. Por seu lado, a hipercomplexa maquinaria sociocultural comporta não só um núcleo organizacional profundo, paradigmático,
que comanda, controla o uso da lógica, a articulação dos conceitos, a ordem dos discursos, mas também modelos, esquemas, princípios estratégicos, regras estratégicas, pré-construções intelectuais, estruturações doutrinárias. Enfim, e sobretudo, as culturas modernas justapõem, alternam, opõem, complementam uma enorme diversidade de princípios, regras, métodos de conhecimento, racionalistas, empiristas, místicos, poéticos, religiosos, etc. Assim, descobrimos a complexidade genérica do conhecimento humano. Não se trata apenas do conhecimento de um cérebro em um corpo e de uma mente em uma cultura. É o conhecimento que gera de maneira bioantropocultural uma mente-cérebro em um aqui e agora. Além disso, não é somente o conhecimento egocêntrico de um sujeito sobre um objeto, mas o conhecimento de um sujeito portador, igualmente, de genocentrismo, etnocentrismo, sociocentrismo, isto é, vários centros sujeitos de referência. As aptidões organizadoras do cérebro humano necessitam de condições socioculturais para se atualizarem, as quais necessitam das aptidões da mente humana para se organizarem. Os programas culturais que cogeram os conhecimentos do espírito-cérebro foram historicamente cogerados por interações entre mentes-cérebros. A cultura está nas mentes, vive nas mentes, as quais estão na cultura, vivem na cultura. Meu espírito, minha mente, conhece através da minha cultura, mas, em certo sentido, a minha cultura conhece através da minha mente. Assim, portanto, as instâncias produtoras do conhecimento se coproduzem umas às outras. Há uma unidade recursiva complexa entre produtores e produtos do conhecimento, ao mesmo tempo que a relação hologramática. Cada um está no outro. Entre cada uma das instâncias produtoras e produzidas. A cultura está na mente e a mente está na cultura. Cada uma contendo as outras, e, nesse sentido, cada uma contendo o todo enquanto todo. Significa dizer não apenas que o menor conhecimento comporta elementos biológicos, cerebrais, culturais, sociais, históricos. Quer dizer, sobretudo, que a ideia mais simples necessita conjuntamente de uma formidável complexidade bioantropológica e de uma hipercomplexidade cultural. Lembrei aqui da nossa leitura do Mircea Eliade, quando ele dizia que um pequeno rito de um culto de fertilidade guarda de modo hologramático o significado de todo o sistema e toda a modalidade do sagrado em meio vegetal. Falar em complexidade é, como vimos, falar em relação simultaneamente complementar, concorrente, antagônica, recursiva e hologramática entre essas instâncias cogeradoras do conhecimento. Um conhecimento é complexo quando a sua produção incorre em elementos de concorrência, os seus elementos unidos concorrem entre si, são antagônicos, disputam espaço entre si, são recursivos, um retroage sobre o outro, são hologramáticos, um está no outro. Isso é um pensamento complexo. Apenas essa complexidade nos permite compreender a possibilidade de uma autonomia relativa. Autonomia relativa. Não há absoluta autonomia, mas também não há absoluto aprisionamento. Autonomia relativa da mente-cérebro individual. Este é um elemento de um megacomputador cultural, mas esse megacomputador é constituído de ligações entre os computadores relativamente autônomos, que são justamente as mentes-cérebros individuais. Mesmo quando é comandado e controlado pelos diversos programas dos quais falamos, o indivíduo dispõe sempre de seu terminal
pessoal. Por isso é possível libertar-se da cultura, libertar-se do jogo opressor. É possível pensar uma situação diferente daquela em que estamos inseridos. É por isso que o espírito individual pode autonomizar-se em relação à sua determinação biológica, recorrendo às suas fontes e recursos socioculturais. Por exemplo, uma pessoa pode decidir ser vegetariana. Uma pessoa pode decidir suicidar-se. E em relação à sua determinação cultural, utilizando a sua aptidão bioantropológica para organizar o conhecimento. Nós podemos ir contra os nossos impulsos biológicos e também ir contra os nossos imprintings culturais. O espírito individual pode alcançar a sua autonomia jogando com a dupla dependência que, ao mesmo tempo, o constrange, limita e alimenta. Pode jogar, pois, à margem, ou seja, hiatos, aberturas, defasagens entre o bioantropológico e o sociocultural, o ser individual e a sociedade. Como veremos mais adiante, no capítulo 2, o espírito individual pode dispor tanto mais de possibilidades de jogo próprio e assim de autonomia, quanto na própria cultura há jogo dialógico dos pluralismos, multiplicação das brechas e rupturas no interior das determinações culturais, possibilidade de ligar a reflexão com o confronto, possibilidade de expressão de uma ideia, mesmo desviante. Quanto mais plural uma sociedade, mais autônomos tendem a ser os indivíduos, obviamente. Assim, portanto, a possibilidade de autonomia do espírito individual, da mente individual, está inscrita no princípio de seu conhecimento. E isto tanto em nível de seu conhecimento vulgar, cotidiano, quanto em nível de pensamento filosófico ou científico. Veja o vídeo sobre a aporia. O segundo beco sem saída. Diz o sábio pós-moderno. Todo conhecimento é determinado cultural e historicamente. Ou seja, não há verdadeiro conhecimento. Essa declaração é estúpida, porque ela pretende que todo conhecimento não seja verdadeiro conhecimento, porque todo conhecimento é condicionado às suas condições de produção. Logo, esta declaração espúria de que todo conhecimento é circunstancial, datado e preso ao seu momento histórico, não é um conhecimento. É uma verborragia oca e sem sentido. Todo conhecimento nasce em condições históricas, socio-históricas, datadas. Todo conhecimento está vinculado ao seu momento de gestação, mas todo conhecimento pode transcender o seu momento de gestação e aplicar-se como critério de expressão e percepção da realidade em qualquer circunstância histórica, se esse conhecimento tem o potencial de percepção e não de alucinação. Fiquemos por aqui. O próximo pedaço do capítulo é a cultura está no interior, a cultura está dentro do sujeito, e a relação entre os que produzem a cultura e o resultado da cultura. Porque nós produzimos a cultura e a cultura nos coproduz. E assim nós terminaremos esse capítulo. Até o próximo vídeo. Eu acho fascinante. Acredite, se você não compreender essas coisas, não compreenderá a realidade. Tchau, tchau.